considerando o contexto mercadológico da época, primeira metade do século XX. Origem do Fordismo. O modelo de organização industrial fordista foi um sucesso, considerando o contexto mercadológico da época, primeira metade do século XX. Origem do Fordismo. No fim do século XIX, a segunda revolução industrial se intensificou de forma considerável. A produção de mercadorias e, consequentemente, o número de indústrias pelo mundo aumentou muito. A partir desse momento, inovações tecnológicas foram criadas para dar conta de tal demanda. Relerei, vamos lá. Origem do Fordismo. No fim do século XIX, a segunda revolução industrial se intensificou de forma considerável. A produção de mercadorias e, consequentemente, o número de indústrias pelo mundo aumentou muito. Agora, a concorrência industrial era internacional. Era uma concorrência global. É o comércio internacional fomentando o capitalismo industrial. A partir desse momento, inovações foram criadas para dar conta de tal demanda internacional por bens industriais, a fim de aumentar-se ainda mais a produtividade industrial. O primeiro a produzir um modelo industrial que atingisse esse objetivo foi Frederick Taylor, que desenvolveu um sistema que baseava toda a tarefa da produção em parâmetros regulatórios de controle do tempo de movimento dos trabalhadores na estação de trabalho fabril industrial. Sistema taylorista, o Taylorismo. Taylor elaborou um mecanismo que adaptava o trabalhador ao ritmo da máquina. Assim, menos interrupções aconteciam. Havia menos desperdício e mais produtividade. Entretanto, no século seguinte, em 1909, o empresário Henry Ford melhorou e adaptou as ideias de Taylor. Henry Ford foi um estudioso das teses de Taylor. Estava ali só papirando, estudando e analisando. Lógico que não com os recursos que temos hoje, mas sociedade diferente, né? Mudou muito rapidamente, transição do século XIX para o século XX. O consumo está padronizado e eu posso padronizar ainda mais, porque isso é germinal. Intuitivamente, Ford, lendo Taylor, percebeu dois tempos modernos. Percebeu, por óbvio, a modernidade como um contexto e pano de fundo mercadológico fundamental para ele se germinar. É isso aí. Ele aproveitou a oportunidade. Ford estudando Taylor, coisa boa, criando um sistema de produção na organização industrial. No século seguinte, transição, século XIX para o século XX, em 1909, o empresário Henry Ford melhorou e adaptou as ideias de Taylor. Ele adaptou as ideias tayloristas para a indústria automotiva, a Ford Motor Company, localizada em Detroit, nos Estados Unidos da América. Suas ideias revolucionaram a forma como a indústria, de forma geral, produzia suas mercadorias. As indústrias de Ford contribuiu ainda mais para a padronização do consumo da sociedade de massa. Que beleza, consumo de massa.
escala de demanda alta demais. Verdadeiro monopólio e império criado por Henry Ford, que lia Taylor, papirava Taylor, e conseguia ter olhos para entender o contexto sociológico, social e econômico que o cercava, contexto em que ele estava inserido. Características do Fordismo. Ao adaptar as ideias de Taylor, Ford retirou da fábrica todos os componentes que pudessem ser artesanais e improvisados, implementando assim uma total automatização dos processos industriais. Algumas características precisavam ser explicadas a fim de melhorar o entendimento desse modelo. Padronização da produção. Vamos lá. Características do modelo criado por Ford. Ele aperfeiçoou o sistema científico de Taylor. Algumas características do sistema de Ford precisam ser explicadas a fim de melhorar o entendimento desse modelo. Padronização da produção. Henry Ford estabeleceu padrões nos seus automóveis, os modelos T, introduzindo máquinas que cortavam todos os componentes do veículo e os moldavam, diminuindo possíveis erros humanos. Padronização da produção e alcance da precisão, ganhos de eficiência. Diminuição de custos de produção. Esteira rolante e linha de montagem. Entre as principais inovações de Ford, uma das mais significativas em relação à produção foi a linha de montagem, vinda como uma esteira rolante que levava os componentes e demais peças para o operário na sua estação de trabalho. Desse modo, o operário ficava parado em sua posição, esperando sua demanda. Com isso, os trabalhadores ficavam submissos a movimentos mecanizados e relativamente simples. Era essa esteira que controlava o tempo de produção na indústria. O trabalhador ficava parado enquanto o automóvel se deslocava até ao final da produção, a etapa de acabamento. Diminuição do tempo de produção. Isso é um ganho tremendo de produtividade do trabalho dentro da indústria. Diminuição do tempo de produção. Ao padronizar os modelos e designar movimentos repetitivos aos seus funcionários, o modelo fordista reduziu amplamente o tempo de produção de um automóvel. Na época, estima-se que, antes de Ford, um veículo demorava, em média, 500 minutos para ficar pronto. Nas fábricas de Ford, com o sistema fordista de produção, esse tempo caiu para 2 minutos. Que ganho de produtividade do trabalho industrial. Divisão rígida de tarefas. No processo da esteira, cada trabalhador Vamos lá. Divisão rígida de tarefas. No processo da esteira, cada trabalhador realizava uma função específica que aumentava a produtividade e diminuía os custos. Divisão rígida de tarefas. Superespecialização do trabalhador. O trabalhador superespecializado em apenas uma ação. Tempos modernos.